Nesse tutorial vamos ver como criar um campo pesquisar com autocompleta utilizando jQuery, PHP e o PDO. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado nesse tutorial é o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui o campo pesquisar. Quando eu começar a digitar, por exemplo, operador, ele já vai dando sugestões. E essas sugestões, elas vêm do banco de dados, desta coluna assunto. Nesta coluna assunto, por exemplo, eu tenho apresentação. Se eu começar a digitar apresentação aqui, ele já vai começar a sugestionar. Tem a apresentação do curso, aqui temos a pre, que seria aprender, então ele já vai encontrar. Ou, por exemplo, coloco o PHP. Ele trouxe somente 7 resultados aqui, porque eu limitei a 7 resultados. Clicando aqui em pesquisar, ele vai trazer os resultados relacionados a PHP. Aqui eu também limitei, provavelmente para 10 registros. Então, nesse tutorial vai ser implementado este pesquisar com autocompleta e também já o pesquisar para trazer o resultado. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então, vamos ao tutorial. Para começar, eu vou no AMP Server, em seguida no diretório www e o diretório aula que eu sempre utilizo para criar os tutoriais. Nesse diretório eu já tenho um projeto criado no NetBeans, sendo este projeto, então já vou abrir o projeto, vou dar um Ctrl N para criar um arquivo. Vou criar um arquivo PHP e HTML, vai ser o nosso arquivo index, sendo o nosso arquivo raiz, finalizar. Já foi criada a estrutura básica do HTML, Lang Português Brasil, o TF8 para aceitar caracteres especiais, Celc, vou colocar aqui o title, já vou abrir aqui no navegador, aula, o diretório aula, porque todo o conteúdo está dentro do diretório aula, por isso localhost aula. Agora, a primeira coisa, eu preciso buscar o jQuery. Então, eu vou aqui na biblioteca do Google, abrindo a biblioteca, vou aqui em mais, eu quero é o jQuery, então vou neste local, temos primeiro o CSS, vou copiar o CSS e vou colocar aqui no cabeçalho. Agora, eu vou pegar o JS. Está aqui o JS, vou colar perto do body, no final da página. Além do jQuery que eu estou utilizando, eu vou precisar o próximo, que seria esse daqui. Eu vou utilizar a versão 2, então vou pegar esta versão, Ctrl C, copiar e já colar aqui por primeiro. Vou agora criar um título dentro do H1, vai ser o pesquisar, já finalizo a tag H1, vou começar agora o formulário, form, abro o formulário, já vou também finalizar o formulário, somente vou estar informando que aqui vou utilizar o método post, o action vai estar enviando para ele mesmo, então não vou colocar nenhum endereço. Vou abrir a tag label, identificar o que o usuário deve preencher. Então, ele deve preencher o assunto. Por que o assunto? Vamos ver agora aqui no banco de dados. Vou abrir o phpMyAdmin, abrir o localhost, o AMP Server. Agora vou aqui em phpMyAdmin. Eu tenho a base de dados chamada Celc. Nessa base de dados eu tenho a tabela mensagens. Eu estarei pesquisando nesta coluna assunto. Por isso que eu coloquei assunto. Agora eu vou criar um campo. Vai ser o input. Já posso colocar um type para ele. Vai ser text. Em seguida vou atribuir um name para este campo. Vai ser assunto. Também vou atribuir um ID, que vai ser também assunto.
Em seguida, eu vou colocar um placeholder, que vai estar um texto dentro do campo. Vamos ver agora como está ficando. Atualizar a página, pesquisar, assunto e o campo. E dentro do campo tem o placeholder, pesquisar pelo assunto. Agora, eu vou criar aqui abaixo das bibliotecas um script. Eu vou abrir a tag script e já finalizar a tag script. Agora eu vou abrir um function, abrir chave e já fechar a chave, finalizar aqui com ponto e vírgula. Agora eu vou receber o que o usuário digitou neste campo. Ele é um ID, podemos ver que é um ID, então eu vou colocar aqui hashtag cifrão, agora aspas duplo, hashtag porque o ID, o nome do ID que chama-se assunto. Vou colocar ponto, agora eu vou utilizar o autocomplete. Vou abrir o parênteses, abrir chave e fechar a chave, colocar aqui ponto e vírgula. E da onde que eu estou pegando esse autocomplete? Vamos ver aqui no nosso projeto, botão direito, exibir o código-fonte. Vou primeiro abrir o CSS, o jQuery que eu havia incluído, esse daqui. Vou dar um Ctrl F para pesquisar e vou pesquisar por autocomplete. Já foi apresentado aqui o primeiro, ele vai incluir aqui o autocomplete CSS, responsável pelo estilo. Então temos aqui autocomplete, position absoluto, topo, left. Então essas informações. Aqui está relacionado ao estilo. Agora vamos abrir o jQuery aqui relacionado à pesquisa. Vou dar um Ctrl F. Podemos ver que temos o autocomplete aqui. É este JavaScript responsável em processar o nosso autocompletar. Então, por isso que eu coloquei ali o autocomplete. Agora eu preciso indicar qual arquivo que vai ser responsável em pesquisar. Source, dois pontos. Agora eu vou colocar o arquivo PHP. Vai ser um arquivo chamado processa, underline, pesc, de pesquisa, underline, msg, extensão .php. Então eu vou precisar agora criar este arquivo. Vou pegar o nome, vir aqui no nosso projeto, vou dar um Ctrl N, arquivo PHP, próximo, colo aqui o nome, extensão PHP já foi atribuído, finalizar. Então, criei aqui o nosso arquivo responsável em buscar no banco de dados. É nesse arquivo que vamos implementar a instrução para buscar as informações no banco de dados. No entanto, ainda não temos a conexão com o banco de dados. Vamos criar um arquivo exclusivo para conexão. Vou agora aqui dar um Ctrl N para criar um novo. Vou selecionar arquivo PHP, próximo, o arquivo vai ser chamado conexão, finalizar. Agora que eu já criei o arquivo conexão, eu posso incluir esse arquivo conexão no nosso processo a pesquisar. Vou colocar o include once para incluir uma vez, Ctrl espaço para apresentar os arquivos. Então é este arquivo conexão. Portanto, já incluí o arquivo conexão neste processo. Agora vamos fazer a conexão com o banco de dados. Primeiro vou colocar as credenciais de acesso ao banco de dados, localhost, porque o banco de dados está local, root, usuário padrão do AMP Server, password em branco padrão do AMP Server e a base de dados chamada cell, que é essa base de dados aqui. Agora eu vou fazer a conexão, vou criar uma variável con, sendo o nosso objeto, que vou instanciar do PDO. Agora aqui dentro do parênteses, colocar a conexão. Primeiro estarei informando que vou utilizar o MySQL, em seguida qual host? O host que está dentro da nossa variável define, em seguida a base de dados que está dentro da nossa variável define, em seguida o usuário e a senha. Portanto, a nossa conexão já está implementada. Vamos agora implementar aqui no nosso processo. Primeiro, eu preciso receber o que eu estou enviando, este assunto. Portanto, agora eu estarei recebendo este assunto. Para receber, eu vou utilizar o filter underline input.
Primeiro, estarei informando qual método que eu estarei utilizando, é input get, em seguida da qual variável, vai ser da variável termo. Em seguida, eu vou colocar que estarei recebendo tudo como uma string filter sanitize string. Importante esta parte aqui, você tem que deixar o termo mesmo. Agora que eu receber o valor, eu vou atribuir para uma variável chamada assunto. Agora eu vou criar a query responsável em selecionar os registros. Vou então agora criar o select, selecione todas as colunas asterisco from, da qual tabela? Da tabela mensagens contatos, copiei aqui a tabela, agora vou colocar a cláusula where, onde, qual coluna que eu estarei pesquisando? Eu estarei somente pesquisando na coluna assunto. Então, vou pegar o nome da coluna assunto, vou utilizar agora o like, abrir aspas simples, vou pesquisar pelo quê? Pelo que estiver dentro desta variável assunto. Então, vou agora colocar o percente antes e percente depois. Vou fechar aspas duplo, abrir aspas duplo, ponto, ponto, e vou colocar a variável assunto. Em seguida, vou colocar order by para ordenar pela coluna assunto, da forma ASCII, e vou colocar limite no máximo 7 resultado. Agora eu vou atribuir esta query para uma variável chamada resulte mensagem contato. Em seguida, agora eu vou selecionar os registros. E para selecionar os registros, como eu estou utilizando o PDO, eu vou utilizar o prepare. A variável con sendo o nosso objeto, agora eu vou utilizar o prepare. Em seguida, vou agora colocar a variável que possui a query, sendo esta a variável. Preparei a instrução, vou atribuir todo o valor para uma variável chamada resultado, underline msg, underline cont, de conteúdo. Agora eu vou executar. Vou pegar esta variável novamente e vou executar. Execute. Após ter executado, eu vou ler agora o resultado utilizando um while. Vou abrir o while, colocar a variável linha, underline msg, underline cont, de conteúdo. Vou pegar agora esta variável que possui o valor, em seguida utilizar o MySQL Fetch Assoc para poder ler através do nome da coluna do banco de dados. E podemos ver, quando eu utilizo Fetch Assoc, ele vai retornar o valor pelo nome da coluna. Então, eu posso imprimir o valor pelo nome da coluna, fica melhor. Eu vou agora criar um array data. Este array data vai estar recebendo o valor que estiver dentro desta variável, e agora eu vou colocar o nome da coluna. A coluna que eu quero é a coluna assunto. Se eu quero somente a coluna assunto, então aqui na nossa query eu vou informar que vou buscar somente a coluna assunto. Agora que eu já tenho este array, eu posso retornar o valor. Vou colocar echo, vou utilizar o JSON encode para retornar quais os valores que estão dentro desta variável data. Estarei retornando os valores para o nosso index. Aqui eu já estarei processando o valor. Vamos ver agora se já vai funcionar. Ctrl F5. Vou começar a digitar P e já podemos ver que ele está apresentando as opções. Este P, por exemplo, apresentação do curso, é o nosso primeiro conteúdo. Tem aqui apresentação do curso. Começar a digitar apresentação, ele só vai pegar o que tem apre. Apre tem apresentação e aqui no aprender. Agora, se eu colocar algo mais genérico, por exemplo, P, ele vai trazer somente 7 resultados. Ele trouxe 7 resultados somente porque eu determinei aqui no nosso processo limite máximo 7 resultados. Então, por isso que ele está trazendo somente 7 resultados. No entanto, você pode determinar quantos você quiser. Por exemplo, a letra A
tem muito mais do que 7, porque se eu retirar aqui este limite, vamos ver como se eu tirar o limite, o que vai acontecer. Salvar, vou atualizar a página, vou colocar letra A. Ele vai trazer todos os valores, não ficou legal, eu acho que precisamos limitar. No meu caso, eu limitei 7, você vai ver quanto para você ficar melhor. Com isso, o nosso completar já está implementado. No entanto, como é um pesquisar, eu quero que tenha um botão pesquisar. Ao clicar aqui, ele pesquise todo o resultado. Então, aqui no nosso index, eu estarei criando agora um botão. Vai ser o nosso input type. Vou colocar submit. Vou atribuir um name para este campo. Vai ser o send pesc de pesquisa. Pesquisar o que? MSG, mensagem. E vou atribuir o value ao que aparece em cima do botão. É a palavra pesquisar. Vamos ver agora como ficou. Atualizar a página. Temos o botão pesquisar. Agora eu vou verificar se o usuário clicou no botão. Então eu vou pegar este name do botão. Aqui no local do PHP, eu vou receber o valor que o usuário clicou no botão filter, underline input. Qual o método que eu estarei utilizando é o input post, pois eu informei aqui que é o método post. Em seguida, qual variável é o nome do botão, send pesquisa mensagem, e vou colocar um filter, vai ser o filter, underline sanitize, e vou receber tudo com uma string. E vou atribuir para esta variável o mesmo nome do botão. Agora eu vou verificar se o usuário clicou no botão, esta variável vai ser true, então acessa este if. Vamos pesquisar o que estiver dentro deste campo assunto, portanto vou estar recebendo filter underline input. Primeiro, qual o método que eu estou utilizando? Método post. Em seguida, a variável é assunto, nome do campo assunto, filter. Estarei passando um filter sanitize para receber tudo como uma string. Vou atribuir todo o resultado para uma variável assunto. Em seguida, vou selecionar os registros no banco de dados. Vou então criar a query, vai ser o select, asterisco para selecionar todas as colunas da tabela. A tabela chama-se mensagem contatos. Vou colocar a cláusula where, onde a coluna assunto. Vou utilizar agora o like para pesquisar o valor. Vou colocar %, pode ter letras antes do que eu estou pesquisando e letras depois. Fecho aspas duplo, ponto, e abro aspas duplo. Qual variável que possui o valor que o usuário está pesquisando? Está dentro desta variável assunto. Agora vou ordenar, order by, para ordenar a coluna assunto da forma ASCII, A, B, C, D ou 1, 2, 3, e vou atribuir limite no máximo 20 resultado. Posso colocar 7 só para podermos ver o resultado. E vou atribuir esta query para uma variável chamada result, underline msg, underline count. Agora eu vou utilizar o prepare. Vou primeiro pegar a nossa variável, sendo o nosso objeto con, que possui a conexão. Em seguida, vou utilizar o prepare para pegar a query que está dentro desta variável. Agora eu vou atribuir este valor para uma variável chamada resultado, underline msg, underline count. Pegar esta variável e agora eu vou executar a variável execute, executar. Com o resultado, agora eu posso ler o resultado utilizando o while. Abro o while. Toda vez que ele passar pelo while, ele vai atribuir o valor para a variável linha msg underline count. Vou ler o resultado desta variável, resultado mensagem count, e vou utilizar agora o fetch, e vai ser o fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna do
banco de dados. Então, eu vou dar o eco, pego a variável que possui o valor, em seguida a coluna que eu quero imprimir, é a coluna ID. Vou concatenar aqui só com uma quebra de linha para podermos ver o resultado. Vamos ver agora, então eu vou começar a colocar o P e vou clicar em pesquisar. Indefinida a variável conexão, quer dizer que eu estou utilizando aqui a conexão e ela não está inicializada. Por que não? A conexão está inicializada neste arquivo conexão, aqui eu não incluí. Então eu vou abrir o PHP, já finalizar, colocar o include, once para incluir uma vez, Ctrl espaço já vai apresentar o arquivo disponível, conexão. Vamos ver agora o resultado novamente. Vou colocar a letra P, pesquisar, já trouxe ele ordenou pelo nome do assunto, por isso que está desordenado aqui os ID. Agora que eu já estou trazendo o ID, vou colocar um texto antes aqui, vai ser o ID, fecho aspas duplo, concateno, Alt Shift F para indentar o código. Vou copiar agora mais 3 vezes, então vamos ter a coluna, vamos ver, a coluna nome, pego o nome da coluna e vou atribuir aqui nome. Em seguida, vamos ter a coluna e-mail, pego a coluna e-mail, vou colocar aqui o texto e-mail, em seguida a coluna assunto, pego a coluna assunto e atribuo aqui a palavra assunto. Portanto, além de estar completando o que o usuário está pesquisando, por exemplo, se eu digitar operador, ele já vai indicar quais são as opções, por exemplo, operador de atribuição. Se eu clicar aqui em operador de atribuição, ele vai estar pesquisando somente esse resultado. Pesquisar trouxe somente um resultado. Agora, se eu pesquisar por operador e colocar somente a palavra operador, clicar em pesquisar, ele vai trazer mais resultados. Todos os assuntos que tiverem a palavra operador. Somente vou separar aqui, colocar uma quebra de linha, aqui colocar um HR para colocar um traço. Então, neste local vou colocar o HR e depois do formulário eu vou colocar 2BR para quebra de linha. Vou agora colocar, então, por exemplo, o PHP e já podemos ver que ele já vai apresentando as opções. Eu posso pesquisar só pelo PHP, ele já trouxe o resultado. Ou, por exemplo, começar a pesquisar por comando, já vai começar a apresentar as opções. Então, seria mais ou menos igual do Google. Você começa a digitar e já vai começar a apresentar as opções. E essas opções são exclusivas do banco de dados, ele vai encontrando o que você vai digitando. Por exemplo, se eu começar a digitar repetição, ele vai procurar por onde tem RE, repetição. Pode ter texto antes e pode ter texto depois. Por que pode ter antes texto e depois também? Por causa deste porcento que colocamos. Pode ter texto antes e pode ter texto depois. Então, com o nosso autocompletar já implementado, inclusive já o pesquisar também, então nosso tutorial já está implementado. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal clicando na foto abaixo e também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso, combinado?